Tiffany Morrison tinha 34 anos e a vida que qualquer mãe dedicada conhece de cor. Acordar cedo, trabalhar, voltar para casa, cuidar dos filhos. Nascida em uma base militar americana na Alemanha, ela havia construído sua vida em East Liverpool, Ohio, uma cidade pequena e tranquila, outrora famosa pela indústria de cerâmica, do tipo de lugar onde todo mundo conhece todo mundo. Ela era terapeuta de massagem licenciada, coproprietária de um negócio chamado Essential Needs e mãe de 3 filhos, 14, 13 e 10 anos. Sua rede de apoio mais próxima não era a própria família. Sua mãe morava no Mississippi, seus pais eram separados, mas a família do marido com quem ela vivia. Em especial Kay, sua sogra, que a tratava como filha. Para quem via de fora, os Morrison eram um casal que havia construído tudo junto. Se conheceram aos 18 anos, treinaram juntos para ser terapeutas, abriram um negócio juntos, criaram filhos juntos. As fotos nas redes sociais mostravam um casal feliz, mas debaixo dessa superfície havia rachaduras profundas, financeiras, emocionais e um silêncio pesado sobre coisas que nunca foram ditas em voz alta. A história de Tiffany Morrison, uma mulher de 34 anos de idade que vivia em East Liverpool, no estado de Ohio, é marcada por um desaparecimento que inicialmente ocorreu de forma silenciosa dentro de sua própria casa. O último contato físico registrado com ela aconteceu na noite de segunda-feira, 18 de dezembro de 2023. Naquela ocasião, Tiffany estava na sala de estar, em frente à árvore de Natal da família, onde foi vista por sua sogra, Kay. Em um momento de carinho habitual, Kay a abraçou, deu-lhe um beijo e disse que a amava, ao que Tiffany correspondeu dizendo que também a amava. Logo em seguida, Tiffany se dirigiu ao quarto que dividia com seu marido, Christopher Morrison, com a intenção de tomar um banho, e essa foi a última vez que Kay viu sua nora. A interrupção na comunicação de Tiffany foi imediata e digitalmente evidente. A última mensagem de texto que ela enviou de seu aparelho celular ocorreu exatamente às 18h50 daquele mesmo dia 18 de dezembro. A partir desse horário, o silêncio se tornou absoluto por parte dela. Embora seu telefone tenha recebido outras 13 mensagens de texto nas horas e dias seguintes, Tiffany não respondeu a nenhuma delas, o que indicava que algo estava errado. No entanto, em meio à correria típica do período que antecede o Natal, o sumiço de Tiffany não foi percebido de imediato pelo restante da família que habitava a casa. Os 3 filhos do casal, com idades de 14, 13 e 10 anos, estavam muito ocupados com suas rotinas de escola, encontros com amigos e seus próprios passatempos. Ao mesmo tempo, a sogra Kay estava focada em organizar e comprar presentes para seus diversos netos, o que fez com que a ausência de Tiffany passasse despercebida por cerca de 2 dias. O caso só se tornou uma questão para as autoridades policiais na manhã de 20 de dezembro de 2023. O gabinete do xerife do condado de Columbiana recebeu uma ligação assustadora através do serviço de emergência 911, na qual foi reportado que havia um corpo sem vida dentro de uma residência localizada na Shady Side Road. Essa residência era a casa de Kay, o mesmo lugar onde Tiffany e Christopher construíam sua vida junto aos filhos e à família estendida. A investigação revelaria que a vida de Tiffany estava profundamente ligada à de Christopher desde muito cedo. Eles se conheceram quando ambos tinham apenas 18 anos de idade e estavam juntos há 16 anos. O casamento formal aconteceu no dia 21 de março de 2013, época em que Tiffany estava grávida de Landon, o filho mais novo do casal. Profissionalmente, o casal havia construído um negócio próprio chamado Essential Needs, uma clínica de massagem terapêutica situada na cidade vizinha de Kennedy, na Pensilvânia. Ambos eram massoterapeutas licenciados e haviam passado pelo treinamento profissional juntos, planejando um futuro de estabilidade financeira e sucesso como empreendedores. Contudo, a realidade financeira se tornou difícil e no ano de 2021,
sob pressão das dívidas e dos custos de manutenção do negócio e da família, eles decidiram se mudar para a casa dos pais de Christopher, em East Liverpool. A intenção da mudança era estratégica: economizar dinheiro para que pudessem, no futuro, dar o valor de entrada em uma casa maior e própria para eles. Nessa dinâmica, a sogra Kay desempenhava um papel fundamental, auxiliando no cuidado diário das crianças para que os pais pudessem trabalhar. A estrutura familiar sofreu um grande abalo no ano de 2022, quando o pai de Christopher faleceu, deixando Kay sozinha para cuidar de uma casa cada vez mais difícil de gerenciar, com 3 crianças pequenas e 2 adultos que trabalhavam fora. Nesse cenário, Tiffany e Kay desenvolveram uma relação de extrema proximidade. Como a mãe biológica de Tiffany morava longe, no estado do Mississippi, e seus pais eram separados, ela encontrou na família de Christopher o apoio que não tinha em sua própria linhagem. Kay era para Tiffany sua principal referência de família e afeto. Apesar dessa aparência de união, a pressão financeira continuava a crescer, obrigando Tiffany a aceitar um segundo emprego em uma fábrica na Pensilvânia para ajudar com as contas, enquanto Christopher buscava ingressar no mercado imobiliário para tentar mudar a sorte da família. O casamento, no entanto, escondia problemas graves que não eram visíveis para quem olhava de fora. Entre os anos de 2019 e 2020, Christopher manteve um caso extraconjugal que durou cerca de 2 anos com uma mulher chamada Kayla Laurie, que trabalhava na clínica do casal. Embora Kayla tenha saído da empresa após o término do caso, a traição deixou uma ferida profunda no coração de Tiffany, que jamais cicatrizou completamente, tornando-se uma fonte constante de tensão. Além do histórico de infidelidade, Christopher possuía um passado marcado pela violência. Aos 14 anos de idade, ele e alguns amigos amarraram um cachorro e atiraram no animal. O corpo foi encontrado por Kay em sua própria propriedade. Na mesma época, ele chegou a esfaquear outro jovem no braço. Esses comportamentos levaram Kay a enviar o filho para um centro de tratamento especializado em lidar com problemas de raiva e violência, mas as intervenções aparentemente não surtiram o efeito desejado. A própria Kay admitiu aos investigadores que sempre sentiu um certo medo do próprio filho devido ao seu temperamento. No cotidiano do casal, Christopher demonstrava um comportamento controlador e manipulador, monitorando as mensagens e os passos de Tiffany. Ele resistia firmemente a qualquer tentativa de independência por parte dela. Quando Tiffany mencionou o desejo de alugar uma casa apenas para ela e os filhos, Christopher reagiu, chamando a atitude de egoísta, alegando que ela estava abandonando a família e tentando forçar uma separação que ele não desejava. Ele utilizava as finanças e a moradia na casa da mãe como ferramentas para mantê-la sob seu domínio. Para descrever o verão de 2023, que alterou permanentemente o destino de Tiffany Morrison, é necessário observar sua rotina exaustiva de trabalho. Visando complementar a renda da família, ela aceitou um segundo emprego em uma fábrica localizada na Pensilvânia, onde acabou conhecendo Jake Hill. A conexão entre os dois foi imediata, mas Tiffany demonstrou uma cautela extrema desde os primeiros momentos da amizade. Ela confessou a Jake que Christopher não era uma pessoa normal e que ele seria maluco, demonstrando um receio profundo sobre como o marido reagiria caso descobrisse qualquer aproximação entre eles. Devido a esse medo, ela insistia que eles deveriam ser apenas amigos e recomendava que Jake não comentasse sobre as conversas deles com ninguém. No entanto, em novembro de 2023, a relação evoluiu para um envolvimento romântico. Durante as trocas de mensagens, os dois discutiam abertamente a forma como Christopher a tratava em casa. Jake tentava abrir os olhos de Tiffany para os padrões manipuladores e controladores do marido, afirmando que Christopher não se importava verdadeiramente com ela e apenas desejava mantê-la presa naquela situação familiar. Tiffany começou a concordar gradualmente com essa análise, percebendo que o marido era alguém que tentava exercer controle total sobre sua vida. Um acontecimento aparentemente pequeno, envolvendo o preparo de uma refeição,
serviu como o estopim para que Tiffany tomasse uma atitude mais drástica. Christopher chegou em casa e reclamou de forma agressiva sobre uma sopa que ela havia cozinhado, chamando a comida de gordurosa, e gritando que não entendia o motivo de ela fazer algo assim. Esse comportamento foi a gota d'água para Tiffany, que enviou uma mensagem a Jake Hill dizendo que finalmente havia enchido o saco e pedindo o endereço dele para que ela pudesse ir até lá. A urgência aumentou consideravelmente cerca de uma semana antes do crime, quando a filha mais velha do casal encontrou as mensagens de texto entre Tiffany e Jake. Esse fato expôs o relacionamento extraconjugal dentro do ambiente doméstico e forçou Tiffany a tomar uma decisão rápida entre sua vida de 16 anos com Christopher ou a nova chance de liberdade com Jake. Após as mensagens serem descobertas pela filha, Tiffany decidiu deixar a residência da sogra e passou 5 dias morando na casa de Jake Hill. Durante esse afastamento, ela expressou claramente o desejo de se separar de Christopher e iniciar uma vida independente ao lado de Jake. Enquanto isso, Christopher utilizava táticas emocionais para convencê-la a retornar. Ele levou os filhos para um passeio em um parque aquático e, dentro do carro, incentivou as crianças a ligarem para a mãe e contarem como estavam se sentindo com a ausência dela. O filho mais novo chegou a dizer por telefone que estava com raiva e que sentia como se não tivesse uma mãe desde os 10 anos de idade, o que gerou um grande peso emocional sobre Tiffany. No dia 16 de dezembro de 2023, enquanto dirigia de volta para a casa de Jake após o trabalho, Tiffany recebeu uma ligação de sua filha pedindo que ela voltasse para casa para que pudessem ter uma noite de filmes juntas. Esse pedido foi suficiente para que ela mudasse de ideia e voltasse para o convívio do marido e da sogra. Tiffany enviou um vídeo para Jake Hill, terminando o relacionamento de forma abrupta, afirmando que tudo estava acabado e que eles não voltariam a se falar. Jake, que estava embriagado e sentindo-se rejeitado, reagiu de maneira impulsiva e vingativa naquela noite. Ele decidiu enviar para o Facebook de Christopher diversas imagens explícitas que mostravam ele e Tiffany juntos, em momentos íntimos. Embora Jake tenha apagado as mensagens pouco tempo depois, Christopher já as havia visualizado, o que desencadeou um estado de fúria absoluta no marido. Christopher ligou para Tiffany e gritou com ela durante todo o trajeto para buscar os filhos, acusando-a de estar zombando dele com Jake. Ele também enviou uma mensagem ameaçadora para Jake Hill, avisando que estava chegando perto e que eles teriam uma conversa de homem para homem em breve. Apesar da explosão inicial no dia 16, Christopher afirmou em depoimento que o casal conseguiu uma reconciliação temporária naquela noite e que chegaram a dormir juntos. Na manhã do dia seguinte, domingo 17 de dezembro de 2023, ele relatou ter buscado novas oportunidades de trabalho no ramo imobiliário na tentativa de salvar as finanças e o futuro do casamento. Ainda no dia 17, Christopher buscou orientação com um advogado especializado em divórcios. O profissional aconselhou que ele desse entrada no processo imediatamente para solicitar a guarda temporária das crianças, evitando que Tiffany fugisse com elas para outro estado. Contudo, ao saber que o custo do processo seria de $3.300, Christopher hesitou, afirmando que aquele não era o momento para gastar tal quantia. Naquele mesmo domingo, Jake Hill teve seu último contato com Tiffany, por meio de uma discussão via mensagens de texto, sem receber qualquer resposta posterior. O ambiente de tensão se estendeu para as redes sociais, onde Christopher fez uma postagem pública no Facebook, pedindo ajuda aos seus amigos para localizar Jake Hill, mencionando inclusive o local de trabalho do rapaz. Embora a publicação tenha ficado visível por menos de 5 minutos, ela atraiu comentários perturbadores de terceiros. Um dos comentários perguntava se Christopher queria que Jake fosse entregue amordaçado e dentro de um saco, ou apenas localizado. Diante dessas ameaças explícitas, Jake Hill ficou extremamente assustado e chegou a comprar uma arma de fogo para sua própria proteção, cogitando ligar para a polícia, embora nunca tenha concluído a chamada. De acordo com a versão apresentada por Christopher,
Uma nova e violenta discussão ocorreu no porão da casa na terça-feira, 19 de dezembro de 2023. Ele alegou que Tiffany o estava perseguindo pelo porão e batendo nele enquanto ele tentava ler mensagens criptografadas no celular dela. Durante esse confronto, Christopher admitiu ter empurrado Tiffany com força, mas alegou que ela parecia estar bem e sem ferimentos graves após o ocorrido. Ele relatou que Tiffany estava decidida a ir embora para a casa de Jake e que ele teria concordado em levá-la de carro. Christopher afirmou que a levou em seu veículo utilitário esportivo, mas que acabaram discutindo novamente no caminho e ele a forçou a descer do veículo no meio da neve e do frio intenso. Ele declarou que ficou com o telefone celular de Tiffany e que a deixou sozinha, sem bolsa ou chaves, alegando que essa teria sido a última vez que viu sua esposa viva. Na manhã de 20 de dezembro de 2023, uma reviravolta fundamental alterou o rumo das investigações sobre o paradeiro de Tiffany Morrison. O gabinete do xerife do condado de Columbiana recebeu uma ligação de emergência através do sistema 911, que reportava a existência de um cadáver em uma residência situada na Shady Side Road. Essa denúncia foi o resultado da coragem de Randy Slager, um amigo de longa data de Christopher Morrison. Randy havia sido convencido por seu próprio pai a procurar as autoridades e relatar os eventos aterrorizantes que havia presenciado nos dias anteriores. Ao chegar à delegacia, Randy detalhou que Christopher o havia buscado em sua casa na noite de 18 de dezembro de 2023 para levá-lo até a residência da família. Enquanto a sogra de Tiffany, Kay, e as 3 crianças permaneciam no andar de cima da casa, Christopher conduziu o amigo até o porão para revelar um segredo sombrio. No subsolo da residência, Christopher apontou para um buraco de bala na parede da área do chuveiro, um local que já havia sido meticulosamente limpo para remover vestígios de sangue. Para confirmar o ato violento, Christopher utilizou seu próprio telefone celular para mostrar a Randy uma fotografia perturbadora de Tiffany, na qual era evidente que ela havia sido atingida por um disparo de arma de fogo diretamente no rosto. Naquele momento, o corpo de Tiffany já estava enrolado em um tapete e coberto por uma lona. Diante da recusa inicial de Randy em colaborar com a ocultação do crime, Christopher empunhou uma arma de fogo e proferiu ameaças devastadoras. Ele afirmou categoricamente que mataria todas as pessoas presentes na casa, incluindo sua mãe e seus 3 filhos menores de idade, caso Randy decidisse chamar a polícia ou se recusasse a ajudar. Sob o peso dessa coerção extrema e temendo pela vida das crianças, Randy cedeu e auxiliou Christopher a carregar o corpo de Tiffany pelas escadas até o andar superior. O cadáver foi colocado no veículo utilitário esportivo de Christopher e, posteriormente, transferido para um galpão localizado nos fundos da propriedade da família. Todo esse processo de movimentação do corpo foi concluído por volta das 3 horas da manhã. As investigações técnicas posteriores nos registros telefônicos de Tiffany serviram para validar a cronologia apresentada por Randy, revelando que a última mensagem enviada por ela ocorreu exatamente às 18 horas e 50 minutos do dia 18 de dezembro. Após esse horário, ela recebeu outras 13 mensagens de texto que permaneceram sem resposta, indicando que o crime já havia ocorrido. Com base nesse depoimento detalhado, as autoridades obtiveram um mandado de busca e apreensão para a residência na Shady Side Road. Preocupados com a segurança de Kay e das crianças, os policiais traçaram uma estratégia para retirar Christopher da casa antes de iniciar a busca. Randy foi instruído a ligar para o amigo e pedir que ele fosse buscá-lo em um local determinado. O plano funcionou, e Christopher foi abordado pela polícia durante uma parada de trânsito às 18 horas e 10 minutos do dia 20 de dezembro de 2023. Durante a abordagem, Christopher admitiu espontaneamente que estava armado. Os oficiais encontraram um revólver em sua cintura e também um canivete de mola, itens que corroboravam perfeitamente o relato de Randy sobre Christopher representar um perigo iminente. Após ser detido e levado para a delegacia de Liverpool Township,
Christopher foi submetido ao seu primeiro interrogatório oficial. Inicialmente, ele demonstrou uma confusão aparente sobre o motivo de sua detenção, chegando a questionar os investigadores se sua esposa havia denunciado o roubo do veículo da família. No entanto, ele logo admitiu que o casamento estava passando por uma fase de crise profunda e que Tiffany mantinha um relacionamento amoroso com outro homem. Para tentar desviar as suspeitas, Christopher construiu uma narrativa falsa, na qual alegava que na noite anterior, dia 19 de dezembro, ele e Tiffany haviam tido uma discussão acalorada dentro do veículo. Segundo sua versão mentirosa, ele a teria forçado a sair do carro no meio da neve e do frio intenso ficando com o celular dela, e alegou não ter tido mais nenhum contato com ela desde então. Ele também citou o estresse financeiro e mencionou que uma consulta com um advogado custaria $3.300 para tentar parecer uma vítima da situação. Enquanto Christopher tentava sustentar suas mentiras na delegacia, os peritos realizavam a busca na residência e encontravam provas que desmentiam sua versão. No interior da casa, especificamente na área do porão descrita por Randy, os investigadores localizaram sacos de lixo e um pedaço de parede do chuveiro que havia sido solto, contendo um buraco de bala evidente. Atrás dessa estrutura foi encontrada uma bala que correspondia ao calibre da arma utilizada no crime. Além disso, uma mancha de coloração avermelhada suspeita foi identificada no piso, indicando que, apesar da limpeza, vestígios do homicídio ainda permaneciam no local. Todas essas evidências físicas confirmavam o depoimento de Randy e mostravam que a narrativa de Christopher sobre Tiffany ter saído viva do carro era uma invenção completa para encobrir o assassinato. A descoberta mais aterradora ocorreu no galpão localizado nos fundos da propriedade, que estava protegido por um cadeado novo instalado recentemente por Christopher. No interior dessa estrutura, os investigadores encontraram o tapete mencionado por Randy enrolado dentro de uma lona transparente. Ao abrir o embrulho, foram localizados 6 sacos de lixo de cor preta, que guardavam um conteúdo perturbador. Christopher havia utilizado uma serra para desmembrar o corpo de sua esposa, dividindo seus restos mortais entre os sacos plásticos. A perícia confirmou que Tiffany havia morrido em decorrência de um único ferimento por arma de fogo no rosto, disparado a uma distância de menos de 1 metro. O corpo da vítima permaneceu oculto no galpão durante 2 dias inteiros, enquanto a sogra e os filhos seguiam com suas vidas normais, frequentando a escola e preparando-se para o Natal, sem suspeitar que o horror estava guardado a poucos metros de distância. Com as descobertas aterrorizantes realizadas no galpão da propriedade em mãos, os investigadores retornaram à delegacia naquela mesma noite para conduzir um segundo interrogatório com Christopher Morrison. O suspeito apresentava sinais visíveis de cansaço e estava sob uma pressão psicológica crescente, devido ao tempo de detenção e à gravidade dos fatos que começavam a surgir. Mesmo diante desse cenário, ele tentou manter a narrativa mentirosa que havia construído anteriormente, sugerindo de maneira persistente que se Tiffany estivesse em algum lugar ou com qualquer pessoa, ela certamente estaria acompanhada de Jake Hill, seu amante. Essa era uma tentativa clara e desesperada de desviar o foco das autoridades e lançar suspeitas sobre o outro homem envolvido na vida de sua esposa. Os investigadores, no entanto, utilizaram uma estratégia clássica de interrogatório ao confrontá-lo diretamente com o que já havia sido descoberto. Eles comunicaram a Christopher que tinham conhecimento de que ele havia instalado um cadeado novo no galpão e que possuíam testemunhas que confirmavam os eventos ocorridos na casa. Os oficiais enfatizaram que aquele era o momento ideal para que ele desse sua própria versão dos fatos e apresentasse sua perspectiva sobre o que aconteceu na residência da Shady Side Road. Ao perceber que as evidências eram incontornáveis, Christopher decidiu encerrar abruptamente o interrogatório, invocando seu direito constitucional de permanecer em silêncio. De forma contraditória, ele afirmou apenas que desejava falar com seus filhos, as mesmas crianças que, de acordo com o relato do amigo Randy Slager, ele havia ameaçado de morte apenas 2 noites antes, caso o crime fosse revelado.
A polícia não dependia de uma confissão naquele instante, pois a cena do crime e os restos mortais encontrados falavam por si mesmos. Nos dias que se seguiram, a investigação se aprofundou com novas buscas na propriedade e depoimentos fundamentais. No dia 29 de dezembro de 2023, os investigadores retornaram à casa para uma nova entrevista com Kay Morrison, a mãe de Christopher. Kay demonstrou não ter qualquer interesse em acobertar ou proteger o próprio filho diante daquele crime hediondo realizado dentro de seu próprio lar. Ela relatou que Christopher havia agido de forma extremamente estranha na noite do crime, proibindo terminantemente que qualquer pessoa fosse ao andar de baixo da casa e alegando que Tiffany estava apenas dormindo. Além disso, Kay mencionou que na terça-feira seguinte ao assassinato, viu seu filho emocionalmente abalado e queimando lixo no quintal com uma frequência fora do comum, o que parecia ser uma tentativa óbvia de destruir evidências do homicídio e do desmembramento. Kay confirmou aos investigadores que em nenhum momento viu Tiffany sair do porão ou entrar em qualquer veículo naquela semana. No final de janeiro de 2024, um grande júri especial do Condado de Columbiana formalizou um indiciamento de 6 contagens contra Christopher Morrison. As acusações incluíam homicídio doloso agravado, homicídio comum, ultraje a cadáver, posse de ferramentas criminosas e 2 acusações por adulteração de evidências, além de especificações pelo uso de arma de fogo. O documento afirmava que ele agiu de maneira proposital e com planejamento prévio. Durante as audiências preliminares em julho de 2024, a defesa tentou anular as gravações dos interrogatórios. Para isso, colocaram Christopher no banco das testemunhas, o que resultou em um erro irreversível. O promotor assistente Steve Iacavone questionou se o fato de Tiffany estar morta e esquartejada em sua casa não era um fator de estresse para ele. Ao responder afirmativamente que aquilo era sim um estresse, Christopher admitiu implicitamente que sabia onde ela estava e o que havia acontecido. O promotor então disparou que ele sabia onde ela estava porque a havia matado e esquartejado, e a resposta final de Christopher foi uma única palavra: sim. Diante dessa confissão inesperada sob juramento, Christopher Morrison não teve outra alternativa senão se declarar culpado de todas as acusações em 30 de agosto de 2024. No dia 17 de setembro de 2024, ele foi sentenciado pela juíza Megan Bickton em uma audiência carregada de emoção. A mãe de Tiffany, Ruth Molly, descreveu o sofrimento da família e chamou Christopher de monstro que impediu sua filha de se afastar. O réu leu uma declaração alegando arrependimento e dizendo que deixou a razão abandoná-lo, mas a juíza foi implacável. Ela o chamou de narcisista, questionando como alguém que diz amar uma pessoa pode tratá-la com tamanha brutalidade, e ressaltou que sua primeira preocupação após o crime foi como escapar da justiça. A sentença final foi de prisão perpétua, sem qualquer chance de liberdade condicional, por um período mínimo de 25 anos. Christopher admitiu que o motivo do assassinato foi impedir que Tiffany prosseguisse com o divórcio, pois ele não aceitava que ela tivesse uma vida própria fora de seu controle. Além da pena de prisão, o crime previa uma multa de até $15.000. Atualmente, Christopher Morrison permanece preso no estado de Ohio, enquanto os 3 filhos do casal estão sob a guarda da avó Kay, vivendo na mesma casa onde o crime ocorreu. Tiffany Morrison, que nasceu em uma base militar na Alemanha e trabalhava arduamente em 2 empregos para sustentar sua família, teve seus planos de independência e recomeço interrompidos de forma violenta por um homem que acreditava ser seu dono.